Pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live do Board. O tema dessa vez é Mulheres Empreendedoras, Fatos e Mitos. Empreender sempre foi uma questão polêmica e muita evidência no contexto que estamos vivendo atualmente, né? Então, criticado por uns e muito elogiado por outros, o empreendedorismo é tido sempre como uma das respostas para as circunstâncias em que a humanidade está enfrentando atualmente. Vamos falar um pouco e derrubar alguns mitos sobre empreendedorismo, em especial empreendedorismo entre mulheres, sempre com o objetivo de trazer ideias originais, insights inspiradores e que sempre façam um convite à reflexão. Para falar sobre tudo isso, teremos a presença da Gisele dos Santos, Loredana Lacavandraus, Lore, algo errado, corrija por favor, e a Débora Miller. A live terá duração aproximadamente de 50 minutos e ao final abriremos para perguntas e respostas. A mediação dessa live será feita por mim, Daniele Lima, e pelo Daniel Costa. Peço a gentileza de manterem seus microfones desligados e assim que possível, enviar perguntas pelo chat, que a nossa equipe, Marcelo aí com a gente, encaminhará as respostas às dúvidas para os palestrantes. Gostaria de pedir às nossas convidadas que se apresentem brevemente, começando pela Débora, seguida pela Gisele e depois a Loredana. Boa noite a todos. Meu nome é Débora Miller. Vou ser bem breve. No momento, estou na Doralice Doces, que eu fundei essa empresa quando eu estava grávida dos gêmeos, do Murilo e do Tomás, e já era mãe do Bernardo. Eu digo estou porque, como empreendedora, minha carreira começou já desde os meus 21 anos de idade, quando eu abri meu primeiro negócio, e fui passando, passei no mundo corporativo, trabalhei em multinacional, mas sempre achava que tinha alguma coisa ali que eu não me encaixava, eu acho que era a burocracia, enfim, e acabava sempre empreendendo. E já tive vários negócios, e hoje, por isso que eu digo que hoje estou na Doralice, que é uma indústria que eu criei, que faz sobremesas livres de conservantes. Então, hoje é o famoso clean label, na verdade. Perfeito, Dede. Ei, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou Gisele Santos, então, seguindo o exemplo da Débora, hoje estou Open Innovation Lead na VLI Logística, uma das maiores empresas de logística reconhecida, ganhou alguns prêmios aí em inovação na área de logística. Sou curitibana, né? Trabalho como empreendedora desde os 12 anos e passei por várias empresas aí, não só. Tive a minha empresa era de roupas, costuras, frutas e verduras. Depois tive a minha própria empresa de consultoria. Com muito orgulho, né? Nasci de berço de indígenas e negros. E aí, agora, com formação Lean Six Sigma Black Belt, marketing estratégico de varejo, passei por grandes empresas como Bradesco, Boticário, Mondelez, a própria Telefônica, aí conseguindo desbravar esse mundo aí que para nós mulheres é lindo, né? A gente tem uma capacidade de conseguir enxergar as coisas com um certo amor e conseguir transpor barreiras aí. Espero que a noite hoje possa ser de muito compartilhamento e muita troca e de riqueza entre nós aí. Obrigada. Muito obrigada, Lore. Olá, boa noite a todos. Dani, estava certinho, mas pode chamar de Lore que tá tudo certo também. Fica mais fácil. Bom, eu sou a Loredana Lacavandraus, empreendedora desde os 16, então empreendo há mais de 20 anos. Assim como a Gisele e a Débora, tive minha carreira corporativa também, passei por banco, passei por indústria farmacêutica e hoje estou como sócia-diretora da Connect Flow, que é uma consultoria em gestão estratégica de negócios para pequenos e médios negócios. Também faço parte da diretoria da BMAPRO, que é a Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização, do Comitê de Gestão da BPRH, a Associação Brasileira de Profissionais de RH, do Grupo Mulheres do Varejo, do qual fiz parte do Comitê Executivo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, espero poder contribuir, poder trocar e, quem sabe, inspirar, né, outras empreendedoras, outros empreendedores, mostrar os dois lados, né, que são bons do empreendedorismo. Maravilha, muito obrigado pela apresentação de vocês. Eu vou começar com a Débora, uma pergunta de ouro, hein? Débora, por que é tão difícil empreender?
Vamos lá. Eu vou ser um pouco polêmica nisso. No meu caso, nunca foi difícil empreender. Uhum. Por que eu digo isso? Porque eu tenho essa veia empreendedora desde que eu era criança. Então, eu contei isso já para vocês, eu não brincava muito de boneca, né? Eu já brincava de loja, e eu sempre ficava no caixa, eu sempre era diretora, enfim. Então, e o empreender, para mim, ele não é que ele é um desafio. Ele me desafia. Tanto é que quando eu entro numa zona de conforto, onde eu não tenho mais eu perco interesse no negócio, para vocês mais ou menos entenderem. Então, no meu caso, eu sempre vou para o empreendedorismo, eu sempre vou para uma coisa nova, eu sempre vou fazer. Agora, a gente mata um leão por dia, né? Então, por isso que eu digo, ele não é para todos, sem sombra de dúvida. Eu acho que a gente aprende, sim, a gente tem várias ferramentas hoje em dia. Mas o empreender, você mata um leão a cada dia. É sempre uma coisa nova, por mais que se torne uma rotina. É sempre uma surpresa, por mais que você conheça o varejo, minha empresa está no 6º ano e ele me surpreende, parece que tem cada vez uma coisa nova, como tem no mundo empresarial. E eu acho que a grande dificuldade do empreendedorismo mesmo é a coragem. Essa é a grande diferença. Eu acho que as pessoas que transpõem isso, é as que conseguem passar os medos, né? Porque se tu conversar com todo mundo, praticamente, eu vou dizer, de todas as pessoas que eu converso, todo mundo tem uma ideia, tem um sonho, tem alguma coisa. O que vai fazer a diferença é aquele que consegue botar isso em pé. Consegue botar isso em pé. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Não sei, mas tem essa coisa de estar no DNA, de ser, não interessa que sucesso que você vai ter de fato, se vai ser financeiro, se vai ser profissional. Para mim, sempre eu busquei profissional, consequentemente vem o dinheiro. Mas essa coragem, eu acho que empreender, tu tem que ter coragem. Tu tem que botar uma coisa na cabeça e aquilo ali tem que ir, e você tem que imaginar que você só vai parar quando chegar lá. E aí, quando você chegar lá, você vai descobrir uma outra coisa para fazer, e vai seguir empreendendo. E não é todo mundo que tem essa coragem, né, de pegar uma ideia e até o final de viabilizar a ideia, né? E graças a Deus, tá? Que eu acho. Porque senão a gente ia ver muito mais gente quebrada, muito mais gente frustrada. Então, graças a Deus que tem várias pessoas que conseguem parar antes e olhar, não, isso não é para mim. Eu gosto do previsível, né? O empreender não tem previsão. Então, tem gente que gosta daquele dinheiro na conta, picado, papapá, não interessa a conta, mas esse é o perfil. E o empreender não é esse perfil. Eu acredito que não. Legal. E agora para Gisele. Gisele, existe um perfil ideal para empreender? Quais os skills que você acha que quem quer empreender deva possuir? Legal. Pegando o gancho da coragem da Débora, né? Existe sim esse perfil, né? Eu acredito que quando você consegue a coragem, é porque você descobriu algo pelo qual você acordaria de manhã sem ser pago, né? Eu acho que tem uma filosofia que é a filosofia de Ikigai, que ajuda muito, né? Que é você descobrir pelo que você acordaria de manhã mesmo que você não recebesse um dinheiro, se isso pelo que você acordaria alguém te pagaria, e se isso que você vai fazer faz alguma diferença para o mundo. Eu acho que quando você encontra esses 3 fatores, você encontra a coragem da qual a Débora está falando, né? E engraçado, o empreendedor, ele descobre uma coisa. E ele, por exemplo, eu conheço um empreendedor que eu admiro demais, que é o Jackson Fressato, ele criou o Robô Lauro aqui em Curitiba. A missão dele é salvar 1 bilhão de vidas porque ele perdeu a filhinha dele com 3 meses de sepse. E quando ele descobriu que a sepse era uma enfermeira que tinha que ser praticamente um robô. Se tem febre, se tem bolinha vermelha com azul debaixo do joelho, se tem... Ele descobriu que isso é um algoritmo. E aí ele codou. E hoje ele já salvou mais de 25 vidas que poderiam hoje não estar mais aí com um algoritmo. Então é engraçado, quando ele entra nessas palestras, ele coloca uma corrente no pescoço e assim, você olha para ele, parece meio louco. Mas não é que ele é louco. Ele descobriu algo que faz com que ele acorde de manhã e ele diga, eu vou salvar 1 bilhão de vidas. Eu descobri como fazer isso. O mundo me paga para isso. E o mundo vai se tornar um lugar melhor para viver. Só que a coragem para ele poder ter feito isso
se juntou com aquilo que ele era bom, se juntou com aquilo que ele sabe que é uma necessidade. Então, eu acho que o perfil certo do empreendedor é a pessoa que descobriu o dom, a habilidade para exercer aquele dom, uma necessidade latente e transformou isso em negócio. Então, os empreendedores, por isso que eu gosto muito de trabalhar com inovação. Antes eu era da área de comercial, depois eu fui para marketing, depois eu fui para Lean Six Sigma, depois eu fui para a área de qualidade, RH, descobri a inovação e hoje estou feliz. Por quê? Porque trabalhar com inovação, você trabalha muito perto desse povo que acredita e não faz, quer fazer acontecer, entendeu? Isso também acontece dentro das empresas. Então, na tua pergunta, eu pego o gancho da Débora, coragem, descobrir seu dom, e o cara que descobriu pelo que o mundo pode ser melhor. Eu acho que esse é o perfil que eu quero para sempre contratar como startup, trazer para dentro, ser amigo de bar, balada, seja o que for, para sempre, para a vida. É isso aí. Legal, obrigado. Loredana, existe uma diferença significativa entre homens e mulheres empreendendo? Quais são essas diferenças? Olha, você já me enquadrou na saia justa. Você sabe que eu não sou muito política e o momento não anda muito bom, né? Mas a verdade é assim, eu acredito que sim. Eu acho que existem diferenças genéticas. Acho, até pegando o gancho das meninas da própria questão da coragem, até tem uma plaquinha aqui, viu, Débora, escrito coragem, foco e fé, que são as 3 coisas que eu acho que não podem faltar Falta no café. empreendedorismo. E a coragem, eu acho que as mulheres falam muito da coragem, até pela origem da palavra, né? Que é agir com o coração. Eu acho que é o nosso lado emocional em um mundo que deve ser bastante racional, que é o mundo do empreendedorismo, né? Tem que ter a coragem, mas eu acho que tem que ter bastante razão. Ela vai permitir que a gente não cometa os erros aí que a Débora falou, que a gente possa fazer, até escolher para entender se é para gente, porque o empreendedorismo de fato não é para todo mundo. E eu acredito que tem diferença, sim. Até existem alguns estudos que mostram, porque tem uma questão de conduta, tem uma questão genética, ao meu ver. As mulheres, elas são mais acolhedoras, elas tomam decisão de outra forma, elas gerenciam equipes de outra forma, e no empreender, eu acho que elas também agem de uma forma diferente. O homem, ele empreende mais pela necessidade. A mulher, ela tende a empreender mais pela idealização do negócio, pela crença dela, pelo próprio Ikigai, né? Juntando aí a questão do conceito do Ikigai. Eu acho que a mulher age com coragem, mas o homem, ele se limita menos. Eu acho que ele tem menos, não quero falar de crença limitante, mas eu acho que ele tem menos... não sei se a palavra é vergonha exatamente. Está me faltando a palavra, mas eu acho que ele tem menos medo de errar. Se é que assim a gente pode dizer. Então ele vai normalmente mais que a mulher, na minha opinião. Ele tem menos pudor. Então eu acho que essa é uma das principais diferenças que tem no empreender do homem e da mulher. E aqui eu poderia listar várias, mas eu acredito que sim. Respondendo de forma prática, eu acredito que sim. Tem diferença no empreender, na forma de empreender de um e de outro, né? Desde a origem dos motivos que levam a empreender até a própria segurança. Geneticamente, a mulher tende a zelar, a acolher, né? A zelar pela segurança da família, do ponto de vista do acolhimento mesmo. Então, isso faz com que, em alguns pontos, talvez a questão de estar no corporativo traga uma segurança ou falsa segurança, né, para a família. Então, eu acredito que sim, que existem diferenças sim. Né? Legal, obrigado. Legal, Lori. Débora, você acha que empreender é algo restrito para quem está fora do mundo corporativo? Ou você acha da efetividade do intraempreendedorismo, né? Essa diferença de empreender dentro e empreender fora da empresa? Não, claro que não. Tanto é que eu me pergunto se hoje eu estivesse trabalhando numa empresa, como eu poderia contribuir? Eu acho que eu tenho tanta coisa para contribuir. Porque o que acontece? Não é
olha, não é do nada que a gente está vendo essa revolução toda, né? Os grandes, gigantes, se aproximando de startups, Por quê? Né? Porque o que acontece? Eu sempre acho assim, no teu trabalho, pelo menos quando eu trabalhei em corporações, em grandes indústrias, etc., eu já enxergava aquilo como meu negócio. Não interessa a função que eu estava fazendo, né? Eu já via, eu vi o todo. Qual era aquela minha atitude, o que eu ia fazer, o que ia refletir, não interessa. Vamos supor, quando meu primeiro trabalho foi na Xerox do Brasil, eu vendia toner, eu estava na área de vendas. Eu amava aquilo. E aí, era vender toner. Vamos pensar, ela só vendia o toner, ela vendia o insumo, eu tinha 19 anos, vendia o insumo para a máquina de copiar. Mas quando eu conversava com o meu cliente, etc., eu já via, por exemplo, o que aquilo ia impactar, se ele ficasse sem toner, se ele não ia vender, então, por exemplo, não vai ter toner, não, mas se ele não receber, o que vai acontecer, porque ele não vai vender, essa é a diferença. Então, isso eu tô falando nossa, não vou não falar a idade, mas passou dos seus 25 anos de idade aí, que eu fazia isso. Não era o empreendedorismo, eu não enxergava o negócio como o meu ali. Então, e justamente essas pessoas são as pessoas que se destacam, né, dentro das organizações. São essas pessoas que crescem, são essas pessoas, porque é óbvio, não interessa que tamanho que é a empresa. Se o funcionário, se a pessoa pegar aquilo ali como se fosse seu, enxergar o negócio como se fosse essa que vai fazer a diferença no negócio. Então, não sei se eu estou te respondendo agora até, mas se tem diferença, a diferença é que tá bom, tu responde para ti mesmo no teu negócio, ok. E ali você tem todo um processo, claro, mas o poder aplicar o empreendedorismo, sem dúvida, tem que se fazer. É óbvio para mim. Legal, obrigada. Gi, você acredita que as universidades, saindo um pouco da organização, indo para as universidades agora, estão preparando seus alunos para empreender? O que você acha também das políticas públicas e incentivos para quem quer empreender? Olha que coincidência. Semana passada a gente teve uma reunião com o nosso diretor, né? Diretor-geral aqui da VLIG, e eu fiz uma provocação com ele justamente sobre aumentar o papel da companhia. Grandes empresas, elas têm um papel importantíssimo no desenvolvimento da inovação de um país. A gente olha, né, os índices globais de inovação, o Brasil está em 76º, se não me engano, caiu para 72º, mas caiu não porque a gente melhorou, né? Melhorou o índice não porque a gente melhorou, mas sim porque os outros países estão piorando, só por isso. E aí, quando a gente pega os países que estão nos primeiros lugares, o que eles têm em comum? A aproximação do mercado do que está dentro da universidade é muito grande. Por quê? Porque a verdadeira inovação, né? O Brasil, ele precisa sair da função de apenas usar a tecnologia. A gente precisa aprender a criar tecnologias, né? E para aprender a criar tecnologia, geralmente os verdadeiros criadores, a verdadeira inovação está na universidade, está numa tese de doutorado, está numa tese de mestrado, está um cara na universidade que é roots, está lá fazendo um TCC. Então, só que como essa pessoa ela entra e é difícil para ela saber o que o mercado realmente precisa, né? Ela acaba desenvolvendo uma coisa que o mercado tem muita dificuldade de absorver. Então, a gente tem um índice bem ruim, que é apenas 17% das universidades brasileiras têm programas de incentivo e formação de empreendedores práticos dentro da universidade, que é um programa de incubação, que é trazer investidores dentro da universidade para investir em alguma patente, alguma coisa que está toda facilitada, é só entrar e plugar, né? Então, eu vejo assim que, às vezes a gente, mas o governo, às vezes, se tiver pessoas aqui dentro me ouvindo que trabalham em grandes empresas, a gente, dentro das nossas empresas, podemos fazer com que os universitários tenham cada vez mais possibilidades de fazerem coisas diferentes e posicionar o Brasil em rankings melhores. Como que a gente pode fazer isso? Gente, bata na universidade do teu lado, tem programa de incubação aí? Eu trabalho aqui numa empresa de RH. Tem um universitário fazendo coisas diferentes, tem um universitário fazendo blockchain. Como é que eu ajudo vocês? Você não precisa ser da área de inovação para fazer isso, né? Então, é possível sim, a gente tem que ficar mais perto das universidades.
E o pessoal das universidades também precisam parar de ver o mercado como bicho de 7 cabeças, né? A gente entra na universidade e os universitários dizem, lá vem o mercado. A gente tem que se unir, gente. Inovação, graças a Deus, ela tem essa pegada da colaboração e empreendedor também aprende isso na prática. Se você não olhar para o lado, você não cresce. Inovação é igualzinho. Então, acho que para melhorar aí o incentivo realmente das universidades é colaboração. Mas não espere grandes começar a colaborar. Começa a gente, eu, você, quem tiver aí, bora lá trazer a universidade para dentro das empresas. Acho que é isso. Eu acho que tem um abismo, né, entre os universitários e as organizações, né? Um abismo gigantesco aí. Eu tenho visto meio que um lobby, Dani, inclusive dos alunos pedindo que coloquem essas cadeiras, assim, sabe? Pelo amor de Deus, a gente quer estudar isso, a gente quer saber sobre isso. E as universidades e até mesmo a iniciativa pública tem meio que tentado escutar essas vozes. Obviamente que é difícil, é uma mudança colossal, que você tem que mexer com leis, envolve MEC para você colocar novas cadeiras e tudo mais. Mas acho que já é uma força. Já é um movimento, né? Já é um movimento e quem sabe a médio prazo a gente consiga conquistar boas coisas aí. E vou até, desculpa me interromper, Sim, eu tenho acompanhado um pouco o mercado de educação e assim, existe inclusive um receio das escolas, né, em função do modelo que elas têm atualmente, porque a gente sabe que é um modelo que não se sustenta para as próximas gerações. Ele já não atende, ele não atendeu a minha, não atende a atual e também não vai atender as futuras. Então, ou ele se atualiza, ou ele se adapta, ou ele está fadado ao fracasso. Então já tem tantas ondas aí falando que as escolas, enfim, as universidades não servem para nada, enfim, que hoje em dia com a própria internet se aprende um monte de coisa. E a gente vendo, o próprio Singularity veio e trouxe um outro modelo completamente diferente do que a gente tem e que está sendo seguido ainda bem, né? Então eu acho que tem uma tendência, mas ainda está muito distante, realmente, bastante, né? Só aproveitando, desculpa, mas não é para mim, mas só para dizer, mas eu acho que tem uma coisa, vamos falar um pouquinho antes também, antes das universidades, e eu vejo, por exemplo, quando eu falo com meus filhos, eu já fico observando, eles têm 7 anos e o mais velho 10, mas no de 10, por exemplo, até no de 7, eu já fico observando o que tem ali de veia empreendedora, o que pode ser, de que maneira que eu vou educando ele a isso, se ele vai ter ou não, pode ser que ele escolha carreiras completamente diferentes, eu não estou já querendo determinar, mas essa pegada dos meus filhos, já que eles estão vendo a mãe, que é a empreendedora, o pai trabalha numa multinacional, mas a mãe é empreendedora, eles já têm um pouco isso, porque vou contar só uma situação rapidinha deles. Eu estava viajando, estava em São Paulo, e a madrinha deles um dia trouxe um ovo recheado para casa, marca XPTO. Ele me pede para ela me ligar um vídeo e olha para mim e diz assim, mãe, olha só, a gente pode vender Doralice aqui. Ele tinha 6 anos de idade, né? Então, eu digo que a gente pode começar um pouquinho a educação já dos pais, né? Então, pensar o que na escola, qual é o perfil dessa escola, se já existe, se ele vai chegando mais para o final, vai fazendo. Ou, hoje tem tantos recursos, tantas coisas que você pode, aos poucos, ir pegando essa criança e se ela tem esse perfil, mesmo, mas não falar errado, não que ela tenha esse perfil, já começar a ensiná-la, não interessa qual é o perfil que ela vai ter, desculpa, já ensiná-la, porque ela vai empreender isso se ela resolver ser um CEO, se ela resolver ser um bombeiro, se ela resolver ter a farmácia dela aqui da esquina. Então a gente já começa desde criança, essa é a minha visão. Eu concordo plenamente, Débora. Eu estudei psicodinâmica em negócios com o responsável pelo Empretec, a pessoa que trouxe o Empretec para o Brasil. E foram 2 anos de curso. Eu aprendi muita coisa com ele, principalmente da questão do biopsicossocial, né? E é fato que o nosso componente empreendedor tem uma relação com o ambiente onde a gente cresceu, né? Com a forma como a gente foi criado. E eu tenho certeza que se a gente pegar as histórias de empreendedorismo, em algum momento, aquilo se cruza com coisas que a gente viu, né, Débora? Assim, eu cresci em meio a imigrantes e a Gisele contou a história dela e você assistiu. Exatamente. Então é fato, né? O ambiente onde a gente está inserido, e por isso eu acho que é super importante, como você falou, esse passo para trás, as escolas. Porque às vezes quando o jovem chega na faculdade, mais que a gente injete ali, né, um coeficiente... Ele já foi, né, direcionadinho de uma outra... Aí tu tem que começar de novo, então vamos começar desde pequenininho, assim. Que aí tu já Singapura já tem alguns programas assim, né? Sim. Tem lugares que fazem, claro que tem. Mas tem escolas circulares, né? E aquelas escolas circulares que a criança é colocada, ela estuda o que ela quiser, né?
Isso. Tem uma inovação que está... Educação, ultimamente, assim, se eu pudesse escolher com o meu pouco conhecimento, assim, qual que seria o segmento que vai disruptar a nós todos, a todos os segmentos, é o segmento da educação. Porque é através da educação que a gente consegue formar pessoas incríveis. É a educação dentro de casa, a educação dentro da escola, né? Então, um exemplo bem ridículo, né, que é a startup Gama conseguiu no Rio de Janeiro, implantar um método, porque assim, por que é que uma criança que tem dificuldade de multiplicação na 3ª série vai lá, passa raspando, já chega na 4ª série, com a pressuposto de que ela aprendeu bem multiplicação, já vai para a divisão, equação do 2º grau, mas ela não adianta, você vai só empurrando o problema. A inovação é a seguinte: a gente faz um teste de nivelamento, quem tem dificuldade de multiplicação fica na mesma turma. Se por acaso você tem 5 anos e você está aqui, já sabe fazer multiplicação, você vem para cá. A gente tem pessoas, cada um tem um fluxo, cada um tem um ritmo de aprendizagem. Essa mania de colocar todo mundo dentro de um né, colocar um capacete, a gente percebe que não está mais em voga. Então, a questão da escola circular, que tem lá fora, tem em Singapura também, eu tenho alguns materiais na Netflix muito legais para ver, cada criança tem o seu ritmo, cada criança é visual, é sinestésica, né, cada um tem... E adulto é a mesma coisa. A educação empreendedora, graças a Deus, ela é isso. Deixa livre, viva e deixa viver, né? É quase mais ou menos isso. Isso está muito alinhado com o que você falou dos pontos fortes, né? A gente trabalha muito, eu uso muito a ferramenta da Gallup, de mapeamento de talentos e de pontos fortes. E é muito disso, né? As trilhas educacionais hoje, elas estão baseadas em você desenvolver os pontos fortes, porque são eles que vão sustentar os seus diferenciais depois e o modelo melhorar, né, os resultados da sua atuação empresarial, enfim, empreendedora. É exatamente isso, gente. Oremos psicologia positiva, né? Exato. Exato. Lori, aproveitando então que você já estava falando, o que você acha que mudou para quem empreende quando a gente observa o contexto atual do mercado? Né? Pensando nessa loucura que a gente está vivendo, o que mudou para quem empreende antes e depois aí? A gente nem está no depois, né? Não dá nem para dizer que a gente está no depois aí. Você diz o que mudou agora com o advindo, com a questão da pandemia? Sim. Eu acho que mudou bastante coisa, né? Eu acho que mudou a relação que o empreendedor tem com a questão digital, por exemplo, né? Então, a gente tinha um atraso, ao meu ver, ainda digital, e aí mesmo os pequenos acabaram, né, percebendo a necessidade de se atualizar digitalmente. Eu acho que tem uma coisa que mudou que é importantíssima, que foi a questão da bancarização das pessoas. Então, assim, o bancarizar a população faz com que mais pessoas se abram às questões bancárias, né? E muita gente acabou ficando desempregada. Então, vai ter uma leva de empreendedores agora que são o que eu chamo de o empreendedor por necessidade. Aquele profissional que estava no mundo corporativo, tinha uma carreira sólida de muitos anos e saiu, e provavelmente não vai conseguir uma recolocação por N motivos, N fatores, inclusive a questão etária, que a gente sabe, né? Eu acho que os próprios jovens, que já vinham com uma pegada muito diferente de visão de empresarial, corporativa, empreendedora, que ficaram o ano inteiro em casa, também acabaram... Isso vai ter um impacto que a gente não está vendo ainda, gente, mas vai ser gigante, vai ser enorme, não está se falando muito, mas vai ter um impacto enorme. Então, acho que esses jovens também vão trazer um coeficiente novo para a questão do empreendedorismo. Então, acho que muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. A tomada de decisão mudou. Eu acho que tem uma outra coisa importantíssima que mudou, Dani, que foi o entendimento da importância de você fazer uma boa gestão do seu negócio. Porque muitos negócios quebraram, e eu trabalho com pequenos e médios negócios direto na gestão. Então, teve muita gente que quebrou, não clientes meus, vou fazer um parênteses, mas assim, muita gente que quebrou com 1, 2 semanas de pandemia, porque não tinha caixa. E é uma realidade que ninguém queria ver, que as empresas brasileiras de pequeno porte têm 27 dias de caixa. Elas não têm fluxo de caixa para um mês.
de negócio. Então, quem estiver empreendendo agora, ou quem conseguiu sobreviver a esse momento, eu acho que entendeu que tem que ficar mais atento para ser modelo de gestão. Isso tem um lado muito positivo. Então, eu acho que foram diversos os impactos, tanto no que vai vir para frente, né? Muitos outros que virão. E muitos né? outros que a gente nem consegue ter ainda bem Mensurar mapeado. e dimensionar, né? Exato, exatamente. Perfeito, Lori. Obrigada. Legal. Pessoal, gostaria de pedir para vocês enviarem perguntas até agora, provocações, alguma outra informação que vocês queiram saber para as nossas participantes aqui. Tá? Débora, você acredita que uma definição clara de propósito pode ajudar quem queira empreender? Ou só uma motivação mercadológica já basta? Não. Eu acho que, assim, óbvio, você tem um propósito. Vou dar um exemplo, quando eu criei a Doralice. Hoje, 5 anos depois, eu olho para trás e vejo, sim, que eu tinha um propósito. Quando eu criei a Doralice, eu estava grávida de gêmeos, e aí em vez de eu me acalmar, né, grávida de gêmeos, eu estava 6 meses de gestação e eu queria outro negócio. Eu já tinha 2 franquias de alimentação, mas se eu queria outro desafio, né? E aí a Doralice surgiu de uma oportunidade, eu vi uma oportunidade de mercado. Eu não tive uma ideia mirabolante, porque hoje, graças a Deus, tem várias pessoas tendo realmente ideias para melhorar o mundo, sem sombra de dúvida, mas eu vou dizer a minha. Eu vi uma oportunidade de negócio. Eu tinha 2 franquias na época. Naquela franquia vendia um doce que era cheio de conservantes. A minha mãe é uma doceira de mão cheia. E aí dali surgiu uma ideia, daí eu fiz a proposta. Quando eu fui para a reunião, hoje olhando, vendo como sem eu me dar conta e a intuição, eu fiz coisas que o mercado já estava prevendo. Eu cheguei para ele e disse assim, fiz a proposta de trocar o produto, dizendo assim, vamos colocar um produto sem conservante. Olha que delícia a pessoa comer uma cocada de colher, um pudim de leite, um brigadeirão realmente feito em casa. Isso eu estou falando de 6 anos atrás. Aí outra coisa, vamos fazer marca própria. Ele tinha que ter vantagem para trocar alguém que estava, né? Enfim. E aí a minha empresa 1 ano depois surgiu para este cliente, e hoje ele é meu cliente, é uma rede grande, chama Grileto. Eu forneço para ele mais de 100 mil unidades minhas de sobremesa. Wow. Então, mas e aí o negócio foi se transformando, é isso que eu quero dizer. Eu fui, sim, nesse decorrer do tempo, dessa oportunidade, quando o negócio estava de pé, quando a gente estava funcionando, e aí eu fui olhar no varejo e vi, peraí, mas não tem clean label, não tem um rótulo sem conservantes. Então, sim, tem um propósito, né? Era trazer uma alimentação mais saudável, era, assim, meus filhos olharem e dizer, assim, nossa, o que tem nesse rótulo? Olha, é leite condensado, coco e ponto, ó, gemas e ponto. Então, era um clean label, era comer. Então, eu acho assim, falando aí de negócio. Para mim, negócio tem que dar dinheiro, tem que dar resultado. Então, tanto é que assim, eu sou próxima também do mundo de startups, amo as startups, mas aí a gente vai entrar, isso fica por outra parte que eu não sou tão entendida, mas às vezes me dá uma polêmica de startups que não dão, que conheço várias, que não dão dinheiro. O meu negócio sempre deu dinheiro. Eu fiz ele dar dinheiro. Isso não quer dizer que a startup não é um negócio, a minha não é. Mas falando de negócio, então assim, tem que ter um propósito? Tem. Mas só esse propósito não vai te alavancar. Porque depois, na hora que é no mundo de negócio, na hora que você for para o mundo de negócio, botar o teu produto, a tua ideia para valer, e aí? Não adianta ter só o propósito. Tem uma ponte aí muito grande, um caminho muito grande dessa tua ideia do propósito, de etc, eu quero isso, até esse negócio sustentar e realmente ele dar certo, entende? Maravilha. Gisele, muito se fala sobre o empreendedorismo digital, dos infoprodutos, mas o mercado não fica só restrito a isso, né? A gente sabe que isso é uma camada e não é uma camada que representa todo o mercado em si. A gente sabe que os microempreendedores muitas vezes não têm nem CNPJ, quanto mais condições de atuarem no meio digital. E a gente está vivendo uma onda, acho que talvez um pouco por causa do Covid, de uma realfabetização digital e que todo mundo tem que ter assim, posicionamento digital, tem que estar lá, infoproduto, você tem um mínimo conhecimento, tem que vender e tudo mais, né?
Como é que você vê? Tem uma diferença de empreender nessas formas analógicas e digitais? Nossa, muito legal você fazer essa pergunta, porque aqui em Curitiba, eu tinha sido convidado pela prefeitura, tem um programa que a prefeitura faz chamada Curitibana Empreendedora. Uhum. E são mais de 80 mulheres, né, empresárias, enfim, que se juntam para dar conhecimento para empreendedoras que buscam a prefeitura, que buscam apoio, né? E aí eu tinha que dar o curso de mulheres de modelo de negócio antes da pandemia, na semana anterior ao dia 16 de março. E aí, pum, pandemia. E o módulo tinha 32 horas. Jesus, eu tenho que converter todo o conteúdo para digital e etc. Só que aí eu pensei, gente, o importante não é eu dar o conteúdo. Tem uma centena de mulheres desesperadas para vender bijuteria, vender roupa, vender comida, vender... E agora? E não ia dar tempo de produzir um conteúdo, né? Transformá-lo em digital, fazer isso acontecer, né? Não ia dar tempo. Então, falei, Gi, bora pegar essas 80, né? E aí tinha 250 empreendedoras cadastradas. E aí a gente pegou Teams, gratuito, sobe todo mundo para o Teams. E a gente separou em 2 módulos. Primeira hora ficam comigo, né? Eu dou um básico que eu sei que todo mundo precisa para virar digital. E a segunda hora ficavam as mentoras ouvindo o que essas empreendedoras tinham de mais dor. Aparecia coisas, mas assim, simples. Criar um e-mail, configurar meu Wi-Fi, melhorar a minha câmera, o ambiente, como é que eu faço para ficar oculto, a parte aqui atrás. Então, assim, engraçado que quando era para ser físico, as meninas, as mentoras, né, eu tava tranquila com o conteúdo, assim, nossa, eu ia levar como fazer modelo de negócio, monetização, pá. Quando veio essa leva e a gente percebeu que a dor é muito mais simples e a realidade da verdadeira empreendedora mulher bateu na nossa cara, a prefeitura remodelou todo o curso. Todo o curso. Porque normalmente a empreendedora que bate numa prefeitura é essa empreendedora. Essa é a realidade do nosso Brasil. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, é incrível. Porque quando a mulher, diferente do homem, eu sei fazer isso, eu faço. E ele não sabe tudo, mas ele passa a imagem que ele sabe fazer. A mulher não. Quando ela diz que sabe fazer, acredito, porque ela já sofreu, ela já testou, já tem certeza. Por isso que é bom investir em empreendedoras mulheres. Fica o recado aí. Porque quando ela diz que sabe fazer, já está feito. Já está funcionando. Ela já testou, ela já errou, ela já levou um monte de não, ela já levou... Então, né? E o que a gente percebeu? No caso da digitalização das mulheres empreendedoras, se replicou no meio digital para fazer com que elas recebessem esse conteúdo parecido com o que acontecia no meio físico. A gente precisou criar uma redoma de segurança para que ela pudesse dizer as dores dela e a gente dar o conhecimento técnico. Então, às vezes, quando a gente fala como é que a gente digitaliza os pequenos negócios, é muito mais simples do que a gente imagina pensando em nível Brasil, né? Então, é possível digitalizar. No Brasil, às vezes, pequenas coisas representam muito para as nossas empreendedoras, né? Então, novamente, convido a todos. A gente pode fazer a diferença para muita gente que está precisando nessa pandemia mudar e crescer e impulsionar. A gente pode fazer o nosso papel e dá para fazer sim. Maravilha, muito bom. Loredana, você acredita que que o mindset ideal... Espera só um minuto, que eu me perdi aqui. Qual é o mindset ideal para quem queira empreender? Há diferenças de mentalidade entre homens e mulheres? Esse excesso de motivação que está tão na moda é importante e eficaz? As melhores perguntas ficaram para mim, as mais polêmicas, adorei. De novo, eu acredito que tem diferença de mindset. A Gisele trouxe uma coisa que é uma coisa importante, e também, assim, lá no Mulheres do Varejo, a gente fez logo no começo, a gente fez uma pesquisa de mitos e verdades do universo feminino, do empreendedorismo, né, da atuação profissional no universo feminino. Então, algumas coisas a gente viu que era mito, algumas coisas, e a gente entrevistou homens também. Mas o fato é
que é exatamente isso. A mulher, ela precisa estar segura para assumir o compromisso. O homem, ele basta ser convidado. Então, por exemplo, para participar desta live, a gente quer saber, a gente quer ter informação, a gente quer saber se a gente vai poder responder as perguntas da forma adequada. O homem, basta ele ser convidado. Então, ele tem E eu não chamo isso de coragem. Por isso que lá atrás eu falei que, para mim, coragem é uma coisa, e acho que as mulheres têm muita coragem, mas eles têm menos restrição, né? Eles vão mais nessa coisa do instinto. Então, eles entendem que eles vão aprender com a experiência. A mulher, ela quer chegar pronta para entregar. E isso aparece no empreendedorismo. Então, sim, eu acho que tem muitas diferenças. Pegando um gancho até da questão do próprio digital, a gente viu muito homem dando a cara ali, lançando produto digital à torta e à direito, e às vezes sem ter, inclusive, um conteúdo, um conhecimento técnico profundo, uma experiência na área. Ele simplesmente tá na moda, dá dinheiro, vamos embora. Lança o produto. Só fazer uma intervenção mais pertinente que você está falando. Tem uma técnica de marketing digital que chama lançamento semente, né? Você lança uma coisa que você não tem. Você fez deu certo? Isso, deu certo. O produto está em pé, está funcionando. Que você vai testar no mercado, mesmo sem você ter o produto acabado em si, né? Você dá uma fração, oferece uma fração e vende por um preço proporcional àquilo, né? E os homens fazem muito mais que as mulheres. É isso que eu ia falar, os fazem muito mais, arriscam muito mais nisso. Eu não sei se arriscar, não sei se é uma vantagem ou não arriscar, não tenho condições para dizer isso, mas eu vejo muito mais homens lançando esses produtos, e as mulheres, assim, os produtos mais acabados, mais conceitualmente bem feitos, entendeu? Exato, com cuidado estético, de entrega. Eu falo por mim, eu lancei um produto digital, eu tenho uma preocupação, eu tenho um coprodutor, eu tenho uma preocupação com a área de membros, eu quero que ela esteja fácil, eu quero que ela seja usável. E ele falou, Lori, vamos usar essa que está pronta, que tem. Então, tem disso, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Mas eu acredito, por ter trabalhado com muitos homens e por ter trabalhado no mercado financeiro, eu trabalhei com muito homem. Na indústria farmacêutica, eu também trabalhei com bastante homem. Indústria de produto químico, idem. No varejo, né? Muitos homens. Eu acredito que sim, que tem diferença na própria conduta, na ação. E tem algumas coisas, né, que a gente não pode, ainda mais no momento que a gente vive, que é um conceito de família, de gestão de casa também diferente. E para as mulheres que têm filho, a Débora falou, né, dividiu com a gente também esse momento que a gente está vivendo. Claro que os homens hoje estão participando de uma forma diferente dentro do contexto e da própria gestão familiar, mas ainda existe um sentimento materno que influencia. E isso tem um impacto no dia a dia no negócio. E olha, gente, podem questionar, eu estou super aberta a ouvir que não, mas é isso. No empreendedorismo, ali no raiz, inclusive, e nos próprios modelos de negócio, como a Gisele falou, a verdade do nosso empreendedorismo é que a maioria é pequeno, começa bem pequeno, e começa vendendo bolo, costurando roupa, vendendo cachorro quente, é assim que a coisa Essa é a realidade, né? Essa é a radiografia do nosso empreendedorismo aqui no Brasil. Essa radiografia. E aí tem alguns quesitos que eu acho que são importantes, na minha opinião. A questão da disciplina. E eu acho que nisso é que a mulher se destaca, ao meu ver. Eu acho que as mulheres são mais disciplinadas que o homem. E eu acho que a disciplina é fator determinante para o sucesso do negócio. Eu concordo. Minha opinião, né? Assim, do meu ponto de vista. Você pode ter o sonho que for, você pode ter a ideia que for. Ideias tem aos montes, né? O meu produto chama, inclusive, Transformando Ideias em Dinheiro. Porque é muito isso, né? Eu vi no varejo ideias lindas que na prateleira não vendiam, né? E precisa de disciplina. Você tem que ter um coeficiente de disciplina muito grande, de constância muito grande, de foco muito grande para fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que no tempo, os negócios que são geridos por mulheres, eles tendem a ser sólidos, a terem isso, porque as mulheres, no tempo, elas têm uma disciplina maior, ao meu ver. Legal, ótimo. A gente tem duas perguntas aqui, tá? Só antes de entregar aqui para a Dani.
Para a Gisele, né, da Beatriz Luz, na sua opinião, ser intraempreendedor é mais difícil ou mais fácil que empreender de forma independente? E como garantir que a inovação e empreendedorismo sejam aplicados em todas as áreas do negócio e evitar o risco de não ser apenas um movimento de área de inovação desconectados de outras áreas de negócios? Nossa, pergunta complexa, gostei. Complexa. Bom, vamos lá. Tem uma máxima que eu brinco, eu digo que é uma delícia empreender. A principal diferença é que você empreende com o capital dos outros. Você não fica com então, é uma delícia empreender. Você só fica com o passivo, o ativo tá tudo certo, entende? Não, ao contrário, né? Então é uma delícia empreender, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente começou a falar no começo, dentro das empresas, às vezes, né? Por esse meu perfil, às vezes tem certas pessoas que olham para mim e dizem, Gisele, eu não consigo ser como você. Eu gosto de trabalhar das 9 às 5, ter meu e-mailzinho, responder, saber, meu scriptzinho, eu gosto, tudo bem. Imagina se fosse todo mundo criando coisa o tempo todo, a gente tem que ter operação, a gente tem que ter cadência, o cliente espera que ele faz um pedido hoje, tem que chegar amanhã. Não, mas eu quero que chegue de avião, eu quero que chegue de drone agora para você, eu quero que seja 5D, que você põe uma aguinha, explode um celular na tua frente. Não dá, desculpa, eu comprei o tapete aqui para minha casa, tem que chegar aqui agora, eu quero tapete. Então, imagina se todo mundo fosse criativo dentro da empresa. E aí já pega o gancho com a tua finalização ali. Quando alguém me pergunta o que é inovação, eu sou bem direta. Inovação é uma ideia que tem nota fiscal no final do dia, acabou. Inovação é nota fiscal no final do dia. Não tem choro nem vela, né? Quando a gente fala inovação é mercado. Inovação não é flor, não. É nota fiscal. Se você tem uma ideia e você não descobre que isso chega no teu cliente final para fazer mais dinheiro, esqueça. Então, é muito legal a inovação porque ela começa com foco no cliente, né? Eu quero fazer para melhorar o meu processo interno. Sorry. Se o teu processo interno melhora o produto do cliente, continua. Se o teu processo interno faz com que você vá embora mais rápido, se o cliente está nem aí, desculpa, está errado, né? Então a pergunta dela primeira era se é difícil, qual a diferença entre empreender, como é que faz inovação dentro da empresa, se você fizer com que todo mundo entenda que inovação é nota fiscal no final do dia, teu caminho tá show, se falar em colaboração. Tem um curso gratuito da USP, na NAGI, USP, inovação, põe lá de grátis, é fantástico, conteúdo show para você começar a fazer dentro da tua pequena empresa, do cachorro quente até qualquer lugar dá para fazer. Legal. E acho que a última que ela falou, como é que você inova em pequena empresa? Não, como garantir que a inovação e empreendedorismo seja aplicado em todas as áreas do negócio e evitar o risco de não ser apenas um movimento da área de inovação desconectado das outras áreas do negócio. É aplicar o empreendedorismo em todas as áreas em si, né? Tem uma grande sacada que a área de inovação não pode estar abaixo de um departamento. Nunca. Porque se a área de inovação estiver abaixo do departamento, o risco de ter jogos corporativos, a inovação está abaixo de TI, eu sou da área de marketing. A ideia, mesmo que me ajude aqui em marketing, mas não vai facilitar a minha vida aqui em marketing. Eu vou boicotar essa ideia aqui. A área de inovação, originalmente, você não precisa de departamento de inovação. Matem os departamentos de inovação se, por acaso, dentro da sua empresa, como, por exemplo, a 3M, quando o funcionário entra, ele já recebe um treinamento de como que ele tem uma ideia, como é que eu começo. Já tem processo, já tem ferramenta, já tem orçamento. A PLR do funcionário da 3M, 25%, ele só recebe se, por acaso, ele implantou alguma coisa que é novo produto, novo serviço, novo modelo de negócio. Dói no bolso não apoiar a inovação. Então, para você conseguir implantar a inovação, quanto mais ligado ao board, ao diretor, você consegue. Se você estiver abaixo, você até consegue, né, ser orgânico, né? E, claro, comece com o departamento de inovação, comece com a pegada de ser colaboração, comece para servir as pessoas. Por isso que também a área de inovação, eu amo por isso. Inovação é servir as pessoas. Faça com que as pessoas inovem, não dependam de você, ensine elas a inovar. Ensine elas a fazer as coisas acontecerem. Aí vai embora. Aí é sucesso. Isso tem uma relação com a cultura do negócio, né, gente?
Eu ia falar isso, Lori, de que inovação não é um departamento, é cultura. Ele tem uma relação muito forte com a cultura do negócio, né? Isso, essa coisa de departamentalizar a 3M, eu achei muito bacana o exemplo, porque a 3M, ela tem um site só, eu acho que está no ar ainda, mas ela tem um site ensinando outras empresas. Incrível, maravilhoso. Aprende muito. Ensinando sobre inovação. Então, é uma coisa que está na cultura, por isso que dói no bolso, porque assim, ou você está dentro da cultura do negócio, ou você está fora, né? Verdade. E uma coisa que falam muito, Gi, mas como é que a gente aprende inovação, né? E aí eu uso os meus exemplos, né? Porque eu sou uma pessoa simples, né? Então, às vezes me faltam as palavras, né, bonitas e glamurosas, mas às vezes eu coloco como exemplo. Preciso implantar inovação, contratar um doutorado, um mestrado, não vai funcionar, porque inovação não é que nem processos logísticos ou processos de TI, né? Você pega lá preciso melhorar minha área logística, beleza. O sistema de roteirização, gestão de entrega, gestão de demanda, gestão de PCP, cara, não muda. É sempre, você bota o cara lá 2, 3 meses à base de água, pizza e guaraná, ele sai lá com o processo desenhado. Agora, inovação não dá. Inovação, ela depende da cultura. Tem algumas coisas que são default? Tem design thinking, Canvas, design, proposta de design valor. Tem umas coisas que são iguais. Mas na hora de implantar, depende da cultura. E cada empresa tem um jeitinho. Então, não adianta achar que, implantei nessa empresa, vou fazer igual. Não vai. Então, assim, por isso, e empreendedor gosta de coisa complexa, né? Tem isso, entre empreendedor e empreendedor gosta de complexidade. Então, a inovação, ela é gostosa porque ela é complexa, ela toda hora está mudando porque a cultura muda, a inovação muda. Precisa ter sempre esse jogo de cintura aí para brincar os dois mundos. E fazer ganhar dinheiro ainda. Mais importante. Legal. Dani. Bora lá. Dé, você trouxe no nosso papo aí pré-live uma coisa que me tocou bastante aí, olhando carreira e maternidade. Quando a gente pega aí pesquisas, né, de grande parte das mulheres, eu estava lendo uma pesquisa de 70% a 80%, depende da classe social da mulher, começa a empreender após a maternidade. Como você enxerga essa relação aí, maternidade e empreendedorismo? Engraçado, né? Eu precisei digerir a maternidade para poder até falar sobre isso, porque eu nunca levantei a bandeira de eu sou mãe, empreendedora, eu sou mulher. Não, eu nunca falei. Eu comecei a falar e contar da Doralice faz um ano e pouco, focada mais falando em empreendedorismo feminino, etc. Porque para mim sempre quando a gente fala de negócio não interessa o sexo, né? Interessa etnia, sexo, cor, raça. Negócio é negócio em qualquer lugar. Enfim. Mas o que aconteceu? Eu sempre fui empreendedora, sempre tive uma veia empreendedora, mas o meu primeiro filho não me deu esse impacto. Na época eu estava trabalhando no Grupo Xerto com o Marcelo, quer dizer, mais ou menos, porque eu fiz um outro negócio no meio do caminho também, que foi as franquias, mas não me deu. Na gestação dos gêmeos, e o que aconteceu comigo? Eu sou muito transparente nisso. Quando eu olhei e vi assim, eu vou ter 3 filhos. Cadê a Débora? Onde a Débora vai aparecer? Né? Tanto é que eu me lembro que quando eu saí do ultrassom e a gente viu que era gêmeos, eu saí com a minha mãe, que está me assistindo, e aí a gente foi comer e eu olhei para ela, chegou emocionada, eu olhei para ela e falei assim, mãe, acabou a minha vida. Porque a sensação que eu tive, gente, né? Eu vou ter 3 filhos. Como é que eu vou conseguir aparecer? E eu fui processando, e aí com 6 meses veio, aí eu tive essa ideia, o meu marido olhava para mim e dizia assim, tu é louca, como é que tu vai montar uma indústria? Porque quando eu ofereci um negócio, eles olharam para mim e diziam assim, tudo bem, só que tu tem que montar uma indústria de doce. Eu falei, tudo bem, eu monto uma indústria de doce. Eles me olharam e disseram, não, mas a gente compra 600 mil por mês. Tá bom, eu fabrico, quando é que a gente faz o primeiro pedido? Eu tinha aquilo ali tão forte. E aí eu fui que nem uma patrola, né? Uma patrola. As crianças nasceram, tudo bem, e o negócio foi. Depois de uns 2 anos que eu comecei a olhar e ver que eles me deram uma força, e eles me dão uma força muito grande. Né? Não é piegas, eu não estou sendo, vamos lá. Não, eles realmente me dão. Mas tem uma coisa também que eu acho que me motivou muito, assim. Eu queria que eles tivessem muito orgulho de mim, né? E eu queria que eles olhassem, essa é minha mãe.
não interessa no que eu estou fazendo, não interessa o tamanho do meu negócio, não interessa nada disso, mas entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, quando eles veem, por exemplo, que eu estava dando palestra, mas mesmo eu indo para a fábrica trabalhar, aquele olhar da criança, do meu filho me olhando, tá ali a resposta de tudo isso. Então, sim, e eu vejo em muitas outras mulheres, sim, também uma necessidade. Eu vou te dizer que a pandemia foi a primeira vez que eu senti que, assim, filho, não vou dizer a palavra que tá vindo, tá? Atrapalha, sim, pesa, sim, na nossa vida. Eu nunca aceitava isso. Quando uma mulher vinha, mas tem... não, só um pouquinho, peraí, eu fiz grávida de gêmeos. E aí veio, né, a vida para te dar uma tapa e dizer, cuida do que tu fala. E aí veio a pandemia, e na pandemia eu não dei conta. Não dei conta das duas coisas, né? Não dei conta de 3 crianças em casa, mais o marido com colo o dia inteiro, e eu tinha que tocar a minha indústria, fazer minha indústria continuar de pé. Graças a Deus ela está de pé. Foi um sufoco, o ano foi muito difícil, a pandemia foi muito difícil para a empresa. A gente está precisando voltar para trás para poder crescer de novo, e ok, vamos lá. Mas foi a primeira vez que eu tive que dizer, não vou dar conta disso daqui. Né? E aí tive que optar, assim, em olhar das crianças e cuidar das crianças. Não consegui virar essa... Não, vocês ficam para depois, eu vou. Então, sim, a maternidade dá uma força, ela te dá uma garra, ela faz... não é... Vamos lá, falando assim mesmo, para concluir, tem um motivo, assim, pelo que tu está fazendo, tem um propósito. E a Doralice, o propósito da Doralice é isso também. Né? Por isso que eu digo que ela veio se transformando a minha indústria. Começou com isso, etc., mas tem um propósito ali. É para os meus filhos, eles verem que tem uma mulher ali que vai lá, que batalha, que levanta, que não tem ruim, que começa do zero e faz isso quantas vezes tiver que fazer. Então é isso, acho que esses 3 guris aí me deram essa força que eu já tinha, mas potencializaram ela. Comentário, quando eu fiquei grávida, a primeira pergunta que eu fiz para o médico foi assim, me diz que é só um? Tem histórico da família de gêmeos, então, assim, aí quando ele falou um, eu fiz, então tá. Não, gente, essa live está sendo para mim, viu? Tô aqui emocionada. Eu costumo dizer que tem 2 coisas que motivam muito o empreendedorismo feminino: boleto para pagar e filho para criar. Tem 2 motivadores. Mas o masculino é a mesma coisa. É verdade. São 2 motivadores incríveis do empreendedorismo. Não muda nada, né? O masculino é a mesma coisa. São 2 incríveis motivadores. Não saiu da tua barriga, mas motiva do mesmo jeito. Exatamente. Não, e é incrível que essa pandemia mostrou, assim, por exemplo, a Débora dizer... ela admitir, eu fui fraca, eu tive que reconhecer, né? Quer dizer, não é que é fraca, assim, exigiu demais e ela reconhecer que não ela consigo, foi forte demais para reconhecer isso. Eu ouvi várias histórias, assim, ela ter falado, assim, realmente, essa pandemia, ela tá mostrando muita coisa, eu acho que vai sair muito empreendedor bom dessa pandemia, viu? Vai sair muito empreendedor bom. Eu acho que vai. Vai sair coisa boa, hein? Eu estou vivenciando, tem alguns convidados meus aqui que também viram. Eu vi sair muita mulher forte da pandemia, reinventar seus negócios. Eu vi muito negócio crescer em meio à pandemia, as pessoas se reorganizarem, aceitarem essa condição, né, Débora? Porque acho que tem muito disso. A gente tem uma coisa de meio Mulher Maravilha. A empreendedora tem um pouco disso. Eu cresci num ambiente, nós somos em 3 irmãos, meus pais são separados. A minha mãe sempre falava, quando meu filho nasceu, eu amamentei Mateu até 2 anos e 2 meses. Então, né, tem aquela coisa de, não, vai trabalhar, você quer fazer tudo, e você acha que vai dar conta de tudo, e você vê exemplos de mulheres que deram, e você fala, eu vou dar também, mas a verdade é que cada história é uma história. Eu vou mandar essa live para todas as empreendedoras que eu conheço, porque o que tem de empreendedora, que se estiver ouvindo aqui, e eu vou mandar, se vai ser gravado, eu vou mandar. O que tem de empreendedora que eu ouvi é que não abriu o jogo, que nem a Débora, e ela tava lá, e você via que ela tava com olheira e tal, e ai, não, Gia, eu vou fazer aqui a monetização, pode deixar. Você não tá bem. Exato. Gente, eu não vou puxar a sardinha pro masculino e nem vou criar polêmica aqui, mas homem sofre igual. Homem não pode chorar, você sabe disso. Tem o mito do Superman.
E um dado muito triste, que 80% do suicídio que acontece no mundo é feito por homens, é cometido por homens, Olha. em especial no mundo corporativo e empreendedor, né? Mas Como isso a homem. pandemia vai ajudar também. Sim. Vamos ver, são novas configurações. Tá gravado. Tá gravado, então precisa deixar aparecendo. registrado. Olha lá. Mas, Gia, olha só, eu sempre falo isso. Eu me lembro que quando começou a Doralice surgiu e eu ia, etc., meu marido esteve sempre do meu lado. Se eu tô onde eu tô hoje, se eu consegui chegar onde eu cheguei hoje, foi porque ele dizia, vai, né? Teve uma vez que a gente sentou para conversar até sobre isso. E ele falava, vai, tu é teu perfil, pode ir, vai. E ele ficava em casa com as crianças, né? Tanto é que então, eu tenho que agradecer muito a ele nesse sentido, porque ele foi um parceiro. E eu acho que a gente só consegue, nós mulheres só vamos conseguir realmente dar conta se a gente tiver esse cara do outro lado, porque senão não vai. Eu na pandemia... E a pandemia tá fazendo ajudar a descobrir se o cara é teu parceiro de verdade ou não. Sem dúvida. Porque é bem isso. Hoje eu brinquei, antes de entrar na live, eu fiz uma conversa, liguei para uma pessoa que eu disse, me aconselha, porque óbvio que eu me sinto um pouco perdida, né? E assim, e de repente a minha vida virou em função de 3 crianças dentro de casa, tendo que administrar uma empresa, e aí a empresa ficou completamente pro lado, sendo que precisava horrores. E aí tu te frustra, né? Claro que tu te frustra, porque eu sou muito mais do que isso aqui que eu tô dando, enfim. E ok, eu acho que é isso por aí o caminho. E o que eu sinto hoje? Eu senti que nesse período da pandemia eu fui pro fundo, mas lá no fundo, a Luana Piovani fala isso, né? Lá no fundo tem uma mola que te impulsiona para frente. Então, me aguarde que 2021, não sei onde é que eu vou estar, mas que eu vou estar aí disparando e eu vou estar com essa empresa com outro negócio, sei lá. Mas, manda notícia, manda notícia. Pode deixar. Vamos lá, saindo um pouco do polêmica aí da maternidade, empreendedorismo, os homens se doendo aí, né, Dani? Mas não é questão de se doer. A gente sofre dando também. Uma equilibrada. A gente sofre, sofre bastante. Os homens vão aprender a ter coragem como a gente, dizer, não tô bem, né? Não, a gente fala, vocês não acreditam. Quando a gente fala, vocês não acreditam. A gente fala, não, tô bem, não, para com isso, vai lá e faz. Quando a gente fala, vocês não acreditam. É verdade. Às vezes é uma chocadinha, ai, vou morrer. A gripe, aí, então a gente não vai falar nada. Que o homem e a mulher empreendem da mesma forma? Não empreendem, é diferente, com certeza. Não tem como. Vamos lá. Gi, algumas pesquisas mostram que as mulheres são a maioria no mundo do empreendedorismo, né? Cada vez mais está crescendo o número de mulheres empreendedoras aí, pesquisas estão mostrando isso. E que também elas são de muito mais sucesso, né, no meio do empreendedorismo. A gente já falou disso aí no comecinho da live. O que você atribui a esses fatos, né? Quais são essas características das mulheres que atribuem a esse maior número no empreendedorismo, mais sucesso no empreendedorismo? Né? Investidores investem na gente, né? É isso aí. Eu atribuo muito que a mulher, ela não tem vergonha, ela não tem barreira, né? Empreendedor, o mundo do empreendedorismo tem um pouco cheiro de queimado, né? Testa, erra, acerta, erra, acerta, erra, depois de 99 vezes acerta, né? A gente costuma dizer que quando a gente assiste pitches, né, de startups, né, se o empreendedor já começa, ou a empreendedora já começa dizendo, essa é a minha 4ª startup, a gente já relaxa, ainda bem. E a mulher, então, ela já tentou bastante, ela erra, ela pivota, ela é mais inquieta com o defeito, ela é mais... Então, e ela tem uma preocupação mais global com o negócio, né? Ela tem uma visão mais sistêmica da empresa. Então, quando o empreendedor, ele tem que ser... Quando ele começa o empreendimento, ele não tem condições de contratar um diretor de marketing, um diretor financeiro, um diretor de RH, um diretor de operações, não dá. Ela é tudo isso. E ela já é isso na vida dela. Ela é uma pessoa quando é filha, ela é uma pessoa quando é mãe, ela é uma pessoa quando é amiga, ela é outra pessoa quando é esposa, ela é outra pessoa quando ela é amiga, enfim. Ela está acostumada a trabalhar, né, ali com várias bolas, equilibrando vários pratinhos ao mesmo tempo. Então, eu vejo assim,
as mulheres empreendedoras, elas têm mais resiliência, né? A coisa bate que ela devolve e volta, que nem a Débora acabou de falar, é uma mola, né? Parece que a mola da mulher, quando ela chega no fundo do poço, parece que ela tem mais aquela tração, né? O homem faz assim, peraí, que agora eu vou começar. Mulher não, pera. Então, acho que a capacidade de reinvenção, a resiliência, são as características que eu vejo assim que a gente está vendo cada vez mais mulheres, ela tem menos vergonha, sabe? Porque como ela tem certeza, ela já estudou bastante, ela põe a cara, tipo, por exemplo, eu conheço a guria da Jobecan, esqueci o nome dela, Camila. Inteligência artificial, é uma mulher, ela foi diarista, não sabia programar, chamou uns caras que sabia, coda aí o negócio e cresceu, sabe? Ela tinha certeza que podia resolver. Então, acho que é isso. Resiliência, acho que é a palavra-chave aí de por que a gente está... E independência, né? A mulher está acreditando cada vez mais nela, né? Dependendo menos de um... Eu não vou usar a palavra macho aqui, mas... precisa ter o chefe da casa que vai nos sustentar. Isso, graças a Deus, a geração está ficando para trás. E eu acho que a gente vai ter mais mulheres empreendedoras ainda assim na segunda geração. Quem vai ser a minha neta, eu não tenho filhos hoje, mas se eu tivesse, a minha neta vai ver, assim, empreendedores totalmente diferentes do que a gente tem hoje. Vai ser incrível. E muitas mulheres, muitas. Legal. Lori, as mais polêmicas para você mesmo. Existe preconceito contra a mulher empreendedora? Quais as saídas que você enxerga para que este preconceito diminua ou até acabe, se você enxerga que Nossa, eu acho a palavra preconceito muito forte, na verdade. Eu acho muito forte. Eu acho que existem barreiras para a mulher no mercado de trabalho, seja no empreendedorismo, seja no corporativismo. Então, eu acho que as barreiras, elas estão presentes nos dois universos, né? Eu não limitaria isso a uma única realidade, né? Então, assim, as mulheres que empreendem sofrem mais preconceito do que assim. Na verdade, eu acho que assim, a vantagem de você ser uma mulher empreendedora, gente, assim, eu não gosto de romantizar o empreendedorismo, mas eu acho que a principal vantagem de empreender é você ser livre. Ele te viabiliza, ele é uma ferramenta de liberdade. Então, se eu, quanto dona de negócio, se eu, quanto empreendedora, sofrer algum tipo de preconceito, sinceramente, eu vou usar do meu direito, né, da minha posse da situação, porque o negócio é meu. Ali quem comanda, a regra é minha, a cultura do negócio é minha. Então, assim, eu acho que o empreender te dá uma ferramenta de defesa em caso de um eventual preconceito, né? E eu acho que o preconceito ele não está só no empreendedorismo feminino, né, na mulher, mas tem tantas outras facetas aí da questão do preconceito. Mas eu acho que tem barreiras, eu acho que existem barreiras ainda, né? Não adianta a gente tampar o sol com a peneira e dizer que não. Eu acho que sim, é uma questão cultural, é uma questão social, é uma questão histórica, e o que me anima é que a gente está trabalhando para mudar esse cenário, né? Quanto tempo vai demorar? 80 anos, já tem 200 estudos falando em 200, enfim. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei. Eu sei que tem muitas mulheres se esforçando para mudar o cenário, né? Muitos grupos de mulheres se esforçando para mudar o cenário. E aqui eu não estou falando de feminismo, aqui eu estou falando de protagonismo. São coisas bastante distintas, né? Eu gosto de negócios de mulheres e eu gosto de falar de feminino. Né? Então, assim, qual que é o lado feminino que eu estou colocando nesse negócio que vai trazer um resultado diferente, vai ajudar a construir uma cultura diferente, né? Então, eu acredito que existam as barreiras, sim, né? Existem muitos desafios para a mulher, sim. Eu acho que o mercado tem muito mais mulher empreendendo do que homem por necessidade. As mulheres empreendem muito mais depois da maternidade, porque elas têm muita dificuldade em se recolocar, essa que é a grande verdade, e aí elas têm que colocar dinheiro dentro de casa, elas têm filho para sustentar, e aí se elas não conseguem se recolocar no mundo corporativo, elas vão empreender sim. Então o número
é grande e agora com a pandemia vai continuar sendo grande. Esse é, né, o lado menos romântico. Né? Ela não é que as mulheres estão empreendendo mais porque elas têm espírito empreendedor. É porque elas têm que colocar comida na mesa. Então, né, é assim que a coisa vai funcionar. Mas me alegra saber que a gente também tem muitas mulheres, como eu falei, assim, exercendo mais também a vontade de apoiar, usando os recursos que tem para apoiar outras mulheres. Então, eu acredito que as mulheres hoje, elas conseguem encontrar grupos, como o próprio Bitumani, Mulheres do Varejo, enfim, tem muitos grupos organizados para apoiar o desenvolvimento da mulher. E a mulher também tem que aprender a apoiar mais outras mulheres. Os homens, eles tendem a se acolher mais nesse sentido. A mulher ainda precisa trabalhar um pouco mais isso, né, ao meu ver. Mas estamos num bom caminho. Eu sinto que o caminho é bom, né? Não é ruim. Então, não quero falar de preconceito, eu vou ser polida. Eu estou tentando ser muito polida, viu, gente? Eu tendo a ser um pouco mais polêmica. Mas eu não usaria a palavra, mas desafio, sim. Desafio, sem dúvida. Maravilha. Gente, a live está excelente, a gente vai ter uma segunda, mas por questão de tempo, como sempre, a gente tem que já caminhar para o final, tá? Débora, Gisele e Loredana, onde as pessoas encontram vocês? Nossa, olha só, eu empreendedora não fiquei pensando. Bom, vai na página da Doralice, no Instagram da Doralice Doces. Lá você consegue o meu contato. E tem a minha página que, na verdade, é fechado o perfil e tem no LinkedIn, Débora Miller. Então, me achem lá e se precisar de ajuda, mentoria, etc. Faço mentoria de graça, não tem problema nenhum, adoro. E tô aí. Pode me chamar. Legal. Eu pode me procurar meu LinkedIn, Giseli, 2Ls e Santos. Meu Instagram, Giseli, 2Ls e CWB, tudo junto. Manda lá mensagem, áudio, vídeo, que a gente... Mentoria também, às vezes mentoria 10 horas da noite, sábado, domingo, estamos aí. Às vezes, pequenas ajudas são bastante importantes. E quem quiser também descobrir como ajudar outras empreendedoras, você tem uma rede de gente precisando de helps, vários. Então, se você tiver condições de ajudar outro empreendedor, tiver conhecimentos técnicos, tem muita gente precisando de você. Manda teu telefone lá para mim, manda teu e-mail que eu coloco aqui para a rede de empreendedoras. Muito bom. Eu também estou no LinkedIn, como Loredana Lacava Andraus, no Facebook e no Instagram é @lorelacava. Lá eu compartilho coisas, meu perfil no Instagram hoje é um perfil profissional, então eu compartilho dicas de empreendedorismo, eu falo sobre pivotar, eu falo sobre empreender. E vou estar, inclusive, dia 19/11, é o dia do empreendedorismo feminino. Eu estou esse mês inteiro fazendo uma série de lives com histórias de mulheres inspiradoras sobre empreendedorismo também. Então, vou compartilhar com mulheres que eu admiro lá também outras histórias. É importante, né, a gente inspirar. Então, me encontrem facilmente nas redes sociais. Meu nome também não é muito comum, então tá fácil de achar. Legal. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai canalizar todas as perguntas que não foram respondidas para as nossas convidadas posteriormente. E a gente espera em breve ter mais uma dessa. Para mim foi uma aula, foi show, foi maravilhoso, assim. Foi maravilhoso, sim. Foi um prazer, excelente, assim. Um prazer. E com certeza a gente está pensando já na segunda. Eu estou inquieto aqui com várias outras coisas, com várias cabeças fervilhando. Gente, obrigado mais uma vez e obrigado à nossa audiência. Obrigada, pessoal. Obrigada. A gente só tem um encerramento aqui, que é uma mensagem do board, que a Dani vai falar. Por gentileza, Dani. Meninas, muito obrigada. Público, muito obrigada também. Essa live foi proporcionada pelo Board Governance. Somos a primeira desaceleradora de startups latino-americana. Utilizamos os riscos dos investidores nos recursos aportados nas startups. Atuamos como um board consultivo e venture builder, apoiando os empreendedores brasileiros e o desenvolvimento socioeconômico do país. Vocês encontram a gente no LinkedIn, linkedin.com/company/oboard. Obrigada a todos pela presença e até a próxima. Obrigada, Board. Continuem. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Obrigada, Ricardo. audiência. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu. Tchau.